Olha, tudo bom? Bom dia, Edu. Só temos nós, por enquanto? Pois é, achei esquisito, até achei, ué, será que eu tô no lugar Não, errado? não, não. O Entrei pessoal aqui deve estar mesmo, né? entrando. É. Vou falar com a Pelo menos Alex aqui. eu recebi pela programação. Não. É uma dúvida, Flávia, minha ideia é ver como é que vai funcionar o encontro de hoje para amanhã também, né? Mas no Tá. SEMEAD online que eu participei no ano passado, eram exibidos os vídeos É isso que está durante a sessão. acontecendo. É Ah, isso que está tá. acontecendo. Então, meio que a Eles, pessoa não apresenta, né? não, Entendi. eles exibem os vídeos e aí a gente comenta. Está sendo bem dinâmico, bem rápido. Até essa sessão só tem 3 casos, nem acredito que vá se estender muito. A de ontem foi bem tranquila. São quantas sessões ao todo de casa? 12. Bastante coisa, né? Só É, mandou e bastante coisa. O SEMEAD tem uma dinâmica que é boa por um lado, né? Mas que acaba me enrolando um pouco, porque o SEMEAD, diferente do ENAMPAD, ele tem mais sessões que não são só de discussão de trabalho, são sessões bem workshops durante o dia, né? Tem outros eventos. Eu acho isso muito legal, porque, né? Enfim, traz várias discussões Ah, muito bacanas. Só que acaba que fica bem é, as sessões ficam no mesmo horário, sabe? Muitas sessões no entendeu? mesmo horário. Aí acaba que, para mim, eu gosto, por exemplo, no Enampad, eu consigo ir a praticamente todas as sessões de caso. Aqui não, porque, por exemplo, está tendo uma agora, paralela a essa. Aí por isso que eu Chegou mesmo. preciso. É, É verdade. Mas aí como é que ficou essa questão do hibridismo? Tem algumas sessões ocorrendo lá presencialmente na USP? Como é que você ficou tem, sabendo? tem, tem. Bom dia, Mário. Bom dia, tudo bom? Olá, bom Esse dia. aqui vai ser híbrido, né? Que eu Vai saiba. ser híbrido. Aí o pessoal lá acho que vai ter que conectar então a gente com eles, né? Pois é. Eu vou Porque escrever para a professora Manolita, porque ela está nessa sessão. ela que alguém de lá tem que nos conectar, porque senão a gente não vai ter como Pois acessar a é. sessão, né? Acho que o híbrido sempre é um desafio, né? Que às vezes dá É, problema de som, a gente não consegue ouvir direito quem está apresentando lá. Vamos ver como que vai dar. Que tem que abrir alguma câmera para a gente olhar, né? Como está a sala. é. Deixa eu falar também com, acho que é. Eu avisei já aqui tanto a professora Manolita quanto a menina que está responsável pela organização. Ok. Ah,
Aí. Ela já está avisando lá. A Ariadne chegou. Oi, Ariadne, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Acho que vocês não se conhecem, né, Flávio? O- Não, Aproveitar para apresentar vocês a Ariadne. A Flávia foi a professora que ajudou a gente aí a contribuir com o caso. prazer, querida. Ok. Prazer, Flávia. Ela é a Obrigada. líder de sessão de casos de ensino no semiárido. Líder de tema, né, na verdade. Eu já avisei aqui e eles já estão contactando o pessoal lá da sala. Ótimo, obrigado. Então, bom dia. Acho que ali, ó, acho que o pessoal está conectando. Bom dia. Bom dia. Ô, Renata, tudo bom? Tudo bom, professor Mário? Tudo jóia. Tá aí na USP, né, vocês, né? Estamos aqui na USP. Ah, tá. Então tá certo. Tá, professor, eu estou um pouquinho atrasada, porque eu estava organizando outros professores em outras salas. Eu já vou abrir os vídeos, ou o professor prefere que cada apresentador abra os seus vídeos? Eu não sei. Como que tá a ordem aí? Vamos lá, Flávia. Seria melhor cada um abrir o vídeo aí já? Ô, Renata, eu acho que pode abrir daí. Ontem funcionou bem com centralizando lá na outra sessão que eu participei. Se puder, vai ficar. Você tem os vídeos todos aí, né, Renata? Tem, eu só vou abrir um pouquinho, porque eu estava com um problema para logar aqui nesse computador. Eu vou, então, só abrir os vídeos e daí eu já compartilho, tá bom? Tá, ok. Mas, Renata, se for melhor para você a gente compartilhar, também a gente pode, sem problema. Por uma questão Para de começar, pode ser que o primeiro, né? Primeiro, quem está na ordem aí? Pela minha ordem aqui da programação, primeiro é o caso do Eduardo, da Ariadne e meu. Eu acho que Então, pode. se vocês Edu, você tem puderem. o vídeo aí contigo? Eu tô aqui, tá aberto aqui na... Ah, então você pode compartilhar. Hein, Renata? Acho que fica mais fácil Talvez o para primeiro, né? você. Deixa o primeiro até você se ajustar Na aí, verdade, né? foi a Ariadne que fez, na verdade. Mas eu posso passar É. aqui. Tem aqui. Tá ok, então. Então, vocês vão apresentando e eu vou segurando aqui. Tá. Tá, posso O resto começar? do pessoal está aí na sessão presencial, né? Estamos aqui. Eu vou tentar acessar aqui também. Tá, eu vou pedir para ele só mudar para frente aqui, para a câmera pegar você também. Senão a câmera não pega você. Ok? Comigo. Passar você para cá. Você vai vir para cá. Bom, agora o nosso colega também aparece. Bom, pessoal, então, só
começando, né? Dar bom dia a todos. Eu estou como coordenadora também da sessão, também sou coautora nesse primeiro caso. Queria dar bom dia a todos, agradecer aí a todos que submeteram, então participando, né, desse nosso tema que é, enfim, tão valoroso, tão, né, sempre tem tantos casos e vem não só crescendo em quantidade, mas também muito em qualidade. Então, é um prazer, eu sou, além de tudo, além, né, de ser coordenadora da sessão, a coautora, eu ainda tenho aí o papel de líder do tema atualmente, do do tema caso para ensino aqui no SEMEAD, então queria, acima de tudo, agradecer a todos aí por tornar o nosso tema ainda mais relevante no cenário aí do Congresso. Então, a gente vai dar sequência, eu botei aqui pela ordem que aparece na minha programação, o caso Marília Mendonça, depois o da Raizen, e o terceiro, Trabalhar em Casa Agora Pode, e aí a gente vai, como a gente está com 3 casos, acho que a gente vai ter bastante tempo aí para debater. Minha sugestão é, cada caso apresenta, a gente faz um pequeno debate ali, uma pequena conversa e vai andando assim sucessivamente, tá? Então, o Edu vai passar aí o primeiro e aí a gente vai fazendo dessa forma. Tá, Obrigada. Vamos lá, Edu. Obrigado, Flávia. Vou disparar aqui. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a Ariadne e hoje eu vou apresentar o meu caso para estudo, intitulado O Caso Marília Mendonça by Oceane, a linha tênue entre o luto e a propaganda. Eu sou aluna de graduação do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional, um curso do IRID, que é o Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Eu desenvolvi esse caso como participante voluntária do grupo de pesquisa em cases empresariais do IRID, contando com o auxílio do professor Eduardo, da COPEAD, e da professora Flávia, da Faixa. Inicialmente, eu vou apresentar o contexto do caso. A protagonista é Joana Tavares, retratada como a diretora de marketing da Oceane, que é uma empresa brasileira de produtos de beleza. Por um bom tempo, a Oceane vinha trabalhando na produção de produtos para o lançamento de uma coleção de maquiagens da cantora de sertanejo Marília Mendonça, com quem fizeram uma collab, que é uma estratégia de colaboração em parceria, na qual são lançados produtos ou linhas especiais, que normalmente são de edição limitada, e por terem essa certa exclusividade, se tornam objetos de desejo e lembrança, ganhando um grande destaque entre fãs e consumidores fiéis das marcas. Contudo, o que era para ser apenas algo simbólico que atrelasse a Oceane à Marília, conquistando o carinho de seus fãs, se tornou uma tragédia. Marília e sua equipe sofreram um acidente grave de avião, conforme foi muito divulgado pelos veículos de mídia e também esteve presente nas redes sociais. Em questão de poucas horas, todos já tinham conhecimento de uma terrível notícia, que era a de que o acidente havia sido fatal. E, nesse contexto de comoção, dor, luto, ansiedade, a Oceane já estava com o agendamento da coleção programado para 1 mês depois do acidente. E, então, qual seria a melhor estratégia? Como agir de modo a realizar o sonho da cantora de lançar sua coleção, sendo fiel aos seus desejos, mas sem desrespeitar o luto dos fãs e dos familiares? É com esse dilema que Joana tem que lidar ao ser encarregada por encontrar uma nova estratégia, levando o leitor, que vai ser o aluno, presente em aula, analisando casos junto ao professor, a uma reflexão sobre aspectos estratégicos da comunicação e do branding. Partindo, então, para as fontes de informação, temos que a coleta dos dados respectivos ao caso e as notas de ensino se deu entre os meses de novembro de 2021 e abril de 2022. Houveram 2 tipos de fontes, sendo elas as fontes de dados primárias e as fontes de dados secundários, como pode ser visualizado no slide de uma forma mais específica, deixando claro aqui que pesquisamos por meio de entrevistas por e-mail, trocas de mensagens via canal virtual, acesso ao podcast de uma entrevista com o CEO da Oceane e ainda relatórios de pesquisas e material jornalístico. Visando, então, uma compreensão maior sobre as notas de ensino, no meu caso,
tem-se que o público-alvo é formado por alunos de graduação e pós-graduação em cursos como administração de empresas, marketing, publicidade e propaganda, dentre outros que são também voltados para os campos da administração e que tratam de gestão de crises e estratégia empresarial. Os temas sobre os quais o trabalho se propõe a se debruçar são, principalmente, a comunicação estratégica e a propaganda, métodos em gestão de comunicação para crises e, ainda, como estruturar o branding de modo a ser fiel mesmo em momentos de crise. Ao fim da aula, espera-se que os alunos tenham um maior entendimento, sobretudo a respeito desses temas que eu acabei de citar. A sugestão para o plano de aula se dá para um período de 2 horas, contando com a divisão de turmas em pequenos grupos e distribuição de perguntas para os grupos em 10 minutos. Posteriormente, a discussão nos grupos, considerando que os alunos deverão ir para a aula após já terem estudado o caso, feito as leituras indicadas, então já tendo uma visão inicial formada para poder realizar essa discussão em 40 minutos, que serão sucedidos pela abertura do caso por parte do professor, com uma duração de 10 minutos, logo sendo seguido pelo momento de discussão em plenária, com 50 minutos, e, por fim, o encerramento da aula, também em plenária, por parte do professor, com duração de 10 minutos. Para a discussão em pequenos grupos, sugerimos as seguintes perguntas. Primeira, quais os principais desafios e oportunidades para o lançamento da linha de maquiagem após o acidente aéreo? Segunda, seria viável para a empresa manter o planejamento original de lançamento e propaganda da coleção, mesmo após o ocorrido? Sim? Não? Por quê? Como avaliar a janela de oportunidade ideal após o acidente para lançar a coleção? Manter esse agendamento que estava para um mês depois? Reagendar? Para quando? Qual seria o momento ideal? É isso que essa pergunta propõe. E, por fim, a quarta pergunta, no lugar de Joana, a protagonista do caso, quais atributos chaves você destacaria na nova estratégia de lançamento e comunicação da coleção? Para a discussão em plenária, temos como primeira pergunta a seguinte. Caso a Oceane viesse a enfrentar uma crise de marca gerando problemas de reputação, quais seriam os passos a serem tomados para superá-la? Então, considerando um cenário em que a estratégia adotada teve um efeito negativo, como lidar com isso? Essa pergunta vai ser discutida com base nas estratégias de resposta de crise SCCT, proposta por Kunz em 2007. E elas serão explicadas pelo professor, conforme as orientações das nossas notas de ensino. E, logo depois, temos a segunda pergunta para discussão em plenário, que é a seguinte. No contexto de uma crise, qual seria a melhor estratégia de comunicação para o lançamento da linha de produtos? Essa pergunta, por sua vez, vai ser discutida conforme a tabela de tomada de decisões em matéria de comunicação empresarial, um quadro baseado em decisões sobre a criação e a utilização de recursos de comunicação, essa sendo proposta por Ciano em 2013. Por fim, é importante apontarmos o referencial teórico que foi usado na montagem das notas de ensino, com a reflexão teórico-acadêmica sobre o caso. Foram utilizadas obras, teorias e argumentos de autores como Kunz, Phil, Fraser, Grönrus, nomes amplamente conhecidos e respeitados nos campos de comunicação e branding. E assim que eu chego ao final da minha apresentação. Foi uma grande honra ter esse caso selecionado e a chance de estar apresentando aqui hoje para todos vocês. Eu agradeço e espero que tenham gostado. Bom, pessoal, vou abrir então para comentários, sugestões aí de todos. Professora, eu posso começar? Claro, Renata, por favor. Primeiro, parabéns pelo caso. Para mim, falei, nossa, eu como fã da cantora também era, minha filha é super apaixonada por Marília Mendonça. Pô, uma semana chorando, São disso, ela toca. Eu gostei da estrutura do caso, mas eu tenho uma sugestão, eu falo que vale a pena pensar,
na descrição da empresa e do mercado ser sintetizada em algumas figuras, para deixar o peso do caso ganhar problema, incidir para a problemática, para que o aluno se apaixone. Eu tive a liberdade de treinar esse caso em casa com os meus filhos e com os coleguinhas dele, que a minha filha está no ensino médio de gestão, então a gente aproveitou que eram adolescentes, eu simulei com eles em casa, então assim, é o feedback deles, eles ficaram curiosos em termos do quanto seria o valor do contrato, tá? E essa proposta de deixar o mercado menor na estrutura do caso e dar valor ao peso emocional do caso para os alunos se envolverem mesmo com a paixão e com o drama que é. Será que eu levo à frente um produto que tem o nome de uma pessoa amada e já falecida? Se isso vai ofender ou não. Então, são alunos adolescentes do ensino médio, mas eles trouxeram essa vontade, no caso, que eu não tinha percebido, então eu falei assim, eu vou levar para a professora, como a gente já trabalhou ano passado juntas, em outro caso, eu vou levar, porque eu achei importante. Então, eu estou trazendo uma ansiedade minha de aplicar o seu caso em 10 coleguinhas que estavam em casa. Nossa, Renata, que experiência incrível, super obrigada, acho que muito relevante a sua colocação. A gente tem uma questão que eu já venho debatendo, né, como grande, enfim, entusiasta e pesquisadora de caso, tudo isso, que a gente ainda tem uma estrutura de caso, né, que a gente obedece muito padrão, né, lá que vem desde Harvard, né, que com muito detalhamento do contexto. E isso é muito rico e, em geral, muito bem aceito quando a gente vai usar o caso para a pós-graduação, porque aí os alunos realmente acabam consumindo aquele conteúdo todo de refletir sobre o contexto, tudo isso. Mas, de fato, você traz uma reflexão muito importante, e eu tenho deparado com essa situação quando a gente aplica caso na graduação. Né? Você ainda pegou um grupo ainda mais júnior, digamos assim, que é, primeiro, tornar... Ontem até a gente estava numa sessão aqui que um grupo de professores da UFPB fez um caso com uma dinâmica super lúdica, assim, sabe? A contação da situação, usando quadrinhos e uma narrativa bem lúdica também. E a gente estava reforçando o quanto aquilo era bom quando a gente está falando de alunos de graduação. E eu acho que você traz uma reflexão que é muito importante. A gente tende a ser muito detalhista em alguns elementos, e eu acho que precisa focar nisso, né? Pensar assim, qual é primordialmente esse público-alvo? Eu costumo, por exemplo, na graduação, pegar casos e adaptar, recortar, tirar esses recheios muito pesados, porque a gente sabe que o aluno acaba não lendo, isso dificulta, né? Enfim, então acho que você traz uma reflexão aí que é muito importante. Obrigada. Só parabenizar. Pode. Só diz o seu nome e a câmera lá em cima. Estamos no presencial, então a gente tem que se localizar no espaço onde estamos. Não, mas a gente está vendo vocês perfeitamente, professora. Só gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar o caso e a estrutura conosco, porque para a gente ainda é uma novidade. E nós ainda não acertamos muito a mão, assim, justamente por essa questão, né? A metodologia pede um grau de detalhamento e a gente vê na prática que, dependendo do perfil do aluno e da disciplina, não encaixa. Então, assim, essa questão de fazer os recortes, essa dinâmica, ela é muito interessante. Né? E a estrutura, como vocês fizeram, ficou, assim, inspira, né? Para que a gente possa também aprimorar as nossas. Muito obrigada. Nada, a gente que agradece. E, Ariadne, eu queria aproveitar, apesar de ser coautora, a gente não se conhecia, né? A gente tem aí o Eduardo como
conexão. Esse caso foi escrito pela Ariadne e o Eduardo, e eles me convidaram para fazer o fechamento da estrutura toda do caso. Eu queria te dar parabéns aí, né? Primeiro porque o caso tem uma riqueza de detalhes muito grande, e depois pela tua desenvoltura no vídeo. Cara, que você é uma artista. Ficou muito bom Estou bem profissional, viu? Ficou. Parabéns, né? Ficou, parabéns, assim, a dicção perfeita, tudo muito bem explicado, Pode ser. parabéns mesmo. Poderia ser até quando tem a divulgação do caso, né? E não sei aonde que vai, enfim, até ter esses vídeos, né? Porque acho que os vídeos até poderiam ser utilizados quando você aplica no caso mesmo para os alunos, né? É Acho que verdade, talvez professor. seria uma interessante, como vocês falaram. Em primeiro lugar, parabéns, né? Eu acho que achei um caso bem interessante, particularmente quando está assim, nesse momento de crise, e uma crise bem realmente complicada nesse caso do produto, né? Mas aí, como você mencionou, acho que é bem interessante esses recortes, porque às vezes eu já vi cases, né? Em que tinha o case completo, como vocês falaram, com uma pós-graduação, mas aí o case resumido num capítulo de livro, por exemplo, onde um professor falava sobre questões de negócios internacionais e ele colocava o mini case lá dentro, né? Quer dizer, com base na estrutura de um caso maior. Então, conforme como você mencionou, né, professora Flávia, acho que a questão do público acho que seria bem interessante, né? Então, que público que você vai, talvez, um tipo de estrutura já direcionada para eles mesmo, né? Aí acho que fica bem legal e talvez aproveitem mais, né? E entendam mais, se envolvam mais, né? Vão atrás de mais Isso. informação, porque acho que o caso, na verdade, é só um início, particularmente quando você quer fazer um debate, uma discussão entre grupo, e aí vai a busca de informações, né? Para realmente tomar aquela decisão do case, né? Mas parabéns aí, gostei bastante. Tenho... Posso dar uma contribuição também? Bom, acho que primeiramente parabenizar aí a Ariadne, acho que esse momento consagra o trabalho dela. A Ariadne foi minha aluna de iniciação científica, né? Como vocês podem ver, é uma aluna ainda de graduação, mas que tem uma maturidade muito grande e desenvolveu, enfim, um trabalho como esse. E aí, uma característica do projeto que eu gosto de deixar os alunos muito à vontade para escreverem o que eles gostam, né? O que eles querem. E, às vezes, não necessariamente são temas que eu tenho tanta afinidade, né? Então, eu explico, olha, dependendo pelo caminho ao qual você quer seguir, eu vou conseguir te dar um suporte maior ou menor. Então, assim, esse caso que a Ariadne escreveu, de fato, ela teve uma autonomia muito grande, né, nesse recorte. Eu, obviamente, ajudei ali questões de estrutura e tudo mais, fazendo algumas provocações para que ela pudesse ir amadurecendo o material, mas em termos, né, da discussão, até mesmo das próprias teorias, dos autores, assim, veio muito dela, né? Ela trouxe muita coisa, de fato, até porque essa parte de comunicação para a crise não é uma das minhas áreas de expertise. Então, assim, foi muito desafiador para mim também, como professor, orientar um trabalho como esse. E aí, no que diz respeito ao público-alvo, isso acho que é até um desafio que a gente tem, porque eu, por exemplo, eu já produzi alguns outros materiais também, que eu vi, cara, isso aqui é típico um caso de graduação, né? Só que aí depois, quando a gente vai levar o caso para passear, né, que a gente fala antes de submeter para um congresso, antes de mandar para uma revista, né, a gente vai testar em sala, vai mandar para um outro professor para ele dar uma lida, eu fui questionado quanto a isso. Ah, mas por que só graduação, né? Por que não pós-graduação? Então, eu vejo muito isso, né? Os casos, no público-alvo dos casos, é sempre graduação e pós, né? Meio que um default, assim, né? Meio que uma regra ali, meio rígida, né? Que a gente não consegue quebrar. E aí eu queria até trazer para vocês esse questionamento, como é que vocês veem isso, né? A Flávia falou ali da questão dos diferentes recortes que um mesmo caso pode ter, obviamente, né? Dependendo do público que ele está sendo aplicado. Como é que vocês veem essa questão, né? Desse default que a gente bota tudo graduação e pós, né? Como se fossem duas coisas iguais, idênticas, e a verdade que na verdade não são, e sobretudo dependendo de curso de pós-graduação, a gente tem pós-graduação executivas, né? Que é um nível de senioridade ainda maior, né? Então, enfim, mais uma trocação de bola mesmo. Edu, eu acho que a reflexão que você trouxe ela é muito importante, muito relevante. Eu sempre falo, quando eu converso sobre caso, que caso tem um exercício de marketing, que é um exercício de posicionamento.
Porque, por exemplo, eu vou trazer para uma discussão paralela que também acontece muito. Esse caso que a Ariadne fez, ela recortou para discutir gestão de crise. Você podia, né, comunicação, né, em tempos de crise. Um outro professor que talvez visse, por exemplo, produto, gestão de produto, poderia dizer, olha, mas podia chegar aqui na sessão e falar, dá para a gente discutir gestão de produto com esse, né, o endosso de celebridade, dá para a gente discutir, cara, dá para discutir um monte de coisa. Um caso, acima de tudo, ele tem que ele vai ser mais adotado quanto melhor ele for posicionado, por mais contraditório que isso possa parecer. Eu sempre falo isso, um caso que aborda tudo dá uma insegurança danada para a gente, como professor, adotar. Porque é o que você, de forma muito clara, colocou. Olha, eu não entendo de tudo. Esse era um tema, por exemplo, que eu não dominava e ela que fez o aporte teórico. Imagina você chegar em sala de aula e falar, agora vai ter uma discussão de temas que eu nenhum professor entende de tudo. Então, quando você faz esse recorte, você se sente seguro. Você fala, não, se o caso está posicionado para isso, eu posso adotar que isso eu entendo e isso eu vou discutir em sala de aula muito bem com os meus alunos. E eu acho que a mesma coisa acontece para esse recorte da pós e da graduação. Tem casos que são mais complexos, que requerem alunos com um nível de senioridade maior, e tem casos que são, inclusive, de conteúdos, de dinâmicas, de debates, né? O fundamental issue ali que a gente vai estar, o objetivo de aprendizagem é muito mais para alunos de graduação do que para pós. Agora, é verdade que eu lembro que, fazendo aqui uma meia-culpa mesmo, que eu reclamo muitas vezes dos próprios casos que vêm do COPEAD, que bota que é só para pós, porque o COPEAD é uma escola de pós-graduação e acaba fazendo muito. E eu falo, fica parecendo meio nariz em pé, vamos botar aí. Mas eu acho que é importante ter esse posicionamento. Quando o caso, de fato, tiver assim, um recorte que é bem posicionado para um ou outro público, deixar isso posicionado e até colocar na indicação. Olha, ele pode também ser para o outro público, mas ele foi adaptado, né, escrito para esse contexto. Eu acho que é importante isso, porque minha experiência aplicando o caso na graduação, os alunos não se preparam antes, eles não leem com antecedência. Né? A gente sabe, por exemplo, no COPEAD, se você, qualquer aula de pós-graduação, se você chegar no dia sem ter lido o caso, você não participa da aula. Na graduação, se eu fizer isso, nenhum aluno fica na sala. Vão ficar 5 de 40, sabe, alunos. Aí eu vou perder a turma inteira. Então, eu já, em algumas situações, quando o caso é curto, eu deixo para ler em sala. Então, eu vou usando diferentes ferramentas para conseguir usar o caso numa graduação. Tem essas particularidades. Né? Então, eu acho que a gente precisa trazer sim essa reflexão que você colocou, que ela é muito relevante. Né, de fazer esse recorte e assumir o recorte. Falar, não, esse caso está mais simples porque é um caso para graduação, porque é importante na disciplina tal da graduação, né? Enfim. Eu acho essa é a minha posição particular. Não, muito bom posicionamento, Flávio. Inclusive, eu, como revisor aí, né, dos principais congressos que tratam sobre casos de ensino no Brasil, eu tenho lido muita coisa, né? E ler muitas coisas é muito bom, assim, até mesmo para abrir a nossa cabeça para um novo horizonte, porque a gente vem ali de um background de COPEAD, né? Um background de pós-graduação, né? Não tem curso de graduação. Então, a gente está muito preso nesses vieses também, né? Então, uma coisa que eu tenho visto que é positiva, que eu gostaria de compartilhar aqui, que muitos casos já vem adotando pelo menos 2, às vezes até mesmo 3 opções de planejamento de sessão. Então, assim, 3 formas diferentes de aplicar o mesmo caso. E são coisas que eu confesso que eu mesmo nunca fiz, né, num caso escrito por mim, né? Então, por conta daquela questão, né, que a gente é treinado dessa forma. Então, eu vejo muito como positivo, né, você conseguir aplicar o mesmo caso com leitura prévia, né, sem preparação, enfim, dar diferentes enfoques ali. Eu acho que fica aí até mesmo como sugestão aí para os outros autores. Obrigada. Na graduação e no ensino médio técnico, eu tenho adaptado alguns casos para gamificação, dividido a turma e feito um game com eles com pontuação no final. E confesso assim, que eles vão com tudo como se fosse... geralmente eu monto equipes de consultoria e coloco eles como se fosse um contrato
e cria uma terceira equipe que vai dizer se vai ser contratado ou não o serviço. E eles abraçam a ideia e disputam legal. Então, a gente tem feito até, a premiação tem subido de bombom para caixa de bombom agora, de acordo com a execução do caso. Então, tá sendo gostoso trabalhar dessa forma com a graduação e com o médio técnico. É uma forma de trabalhar, né, a problematização para chegar no contexto com eles. Então, eu tenho gostado bastante de fazer essa adaptação para uma linguagem mais simples e aí limpando um pouco o caso, mas transformando nesse potencial que a molecada vem junto daí e fala assim, nossa, essa teoria não é tão chata, né? Não é Renata, tão... que experiência incrível! A gente tem que documentar essa tua experiência. Não só, né, os casos, né, assim, mas também a dinâmica que você tem usado. Muito interessante, muito legal. Renata, nesse sentido, apesar de não ser tão comum, né, quanto aqueles desdobramentos que eu falei, 2 ou 3 possibilidades de aplicação, alguns casos eu já vi também justamente nesse sentido de, no momento dos pequenos grupos, ao invés de você dar as mesmas perguntas, né, para os grupos assumirem o mesmo papel na discussão, você dá diferentes papéis, justamente como você falou, né, e aí fazer uma dinâmica um pouco diferente de plenária. Eu acho que isso ainda está muito incipiente, não é muito raro ver algum caso com uma proposta como essa, né, estruturado, né, e aí cabe ao professor fazer essas adaptações. Mas acho que se a gente conseguisse ver mais exemplos também nesse sentido, acho que seria bacana, ficaria legal. Legal. Gente, que discussão maravilhosa. Mas vamos dar prosseguimento, que a gente ainda tem aí 2 casos. Vamos para o segundo caso, então, que é justamente do professor Mário, que é o caso como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável influenciam os negócios internacionais, o caso da Raizen. É a Renata, né, Renata, que vai. Renata que vai apresentar? Tá, o caso da desculpa. Renata, mas a gente foi mais... A Renata Desculpa, é que eu fui seguindo aqui. A Renata estava na minha cabeça como debatedora da sessão. Desculpa, gafe, Renata. Renata, Diogo, Renata Gonçalves, Mário Henrique e Manolita. Para dar os créditos aí. Equipe, Diogo Barbosa Leite, Manolita Correia Lima, Mário Gazavarra e Renata Benigna. Vamos apresentar o caso de ensino. Como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável influenciam os negócios internacionais. O caso Raizen. A RD Consultoria é especializada em negócios internacionais e sustentabilidade. Atua no mercado de consultoria empresarial há mais de 20 anos. A consultoria foi procurada por uma grande companhia do setor sucroenergético. A empresa quer alinhar seu compromisso com a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, com expansão e diversificação de mercado. A Raizen é uma joint venture entre a brasileira Cosan e a britânica Shell, cada uma delas com 50% de capital da empresa. A Raizen é orientada para o mercado de biocombustíveis e energias renováveis, produzindo etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biogás, cogeração de energia e geração de energia solar, atuando ainda fortemente no mercado de açúcar, marketing de serviço e mercados de proximidade. A linha do tempo da Raizen. A Raizen foi fundada em 2011. Nesse mesmo ano, ela já recebeu a certificação Bom Sucro de produção sustentável, implantou o programa Elo, que visa promover a melhoria contínua da cadeia produtiva na cana-de-açúcar. Em 2012, criou a Fundação Raizen. Em 2015, criou o programa Reduza, que visa reduzir o uso de água na cadeia produtiva da cana. Bateu o recorde de exportação de açúcar e inaugurou a primeira planta de etanol de segunda geração. Em 2018, comprou a Shell da Argentina, iniciando assim o seu processo de internacionalização. Em 2019, criou o Comitê de Diversidade e Inclusão e inaugurou a primeira planta de energia solar. Em 2020, foi reconhecida pelo CEPAL, pelo programa Elo, e uniu-se à mexicana FENSA para a criação do grupo Nós, adquirindo a marca Oxo.
Criou também o programa de relacionamento com a vizinhança e inaugurou a primeira planta de biogás e aderiu aos compromissos da Agenda 2030. Em 2021, a empresa recebeu o selo Woman on Board por ter mulheres em seu conselho de... Estes são alguns números da Raizen no ano de 2020. Ela teve um faturamento de 114,6 bilhões, tinha 35 unidades produtoras de açúcar e etanol, uma unidade produtora de etanol de segunda geração, agora ela já possui duas, possuía uma área agricultável de 1,3 milhão de hectares, possuía 70 terminais de distribuição de combustível, 69 bases de abastecimento em aeroportos, 7.300 postos de combustível da marca Shell, 1.300 lojas da Shell Select, tá? Uma produção de 2,5 bilhões de litros de etanol e produção de 4,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e empregava 40 mil colaboradores. Em 2020, a Raizen assumiu publicamente os compromissos com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Os compromissos eram, então, e são ainda, reduzir a pegada de carbono de etanol e açúcar em 10%, reduzir a captação de água de fontes externas em 10%, aumentar o indicador GJH em 15%, obtendo assim maior eficiência e mais energia com a mesma área, garantir um sistema robusto de rastreabilidade de 100% do volume da cana moída, garantir programas de sustentabilidade internacionalmente reconhecido para as fontes de cana-de-açúcar, manter todas as unidades em operação certificadas por um padrão internacionalmente reconhecido, promover avanços na área de direitos humanos em nossas operações e em nossas cadeias de suprimentos, influenciar de maneira ativa nos nossos parceiros estratégicos a alinharem os riscos de violação dos nossos valores e de ética e compliance, 100% de entornos contemplados pela Fundação Raizen e alcançar 30% de mulheres em cargos de liderança a partir da gerência até 2025. A partir das informações apresentadas e de outras disponíveis no caso, a RD Consultoria terá que analisar o mercado e os compromissos da Agenda 2030 assumidos pela Raizen para propor planos de expansão, conciliando os ODS previstos na Agenda 2030 com a atuação cada vez mais internacional e diversificada, observando as oportunidades de expansão internacional e engajamento sustentável, as práticas da Raizen com base nos ODS, como a adotação de certas práticas sustentáveis do país sede pode apoiar a realização dos ODS nos países anfitriões, e elaborar proposições de cenários para a atuação internacional da empresa considerando os ODS e o portfólio de negócios diversificado da Raizen. A aplicação do caso está dividida em 3 dimensões, tá? Sendo a de nível 1 a apresentação, onde o caso narra a partir de relatos dos personagens e práticas e marcos da trajetória da empresa analisada, tá? O docente então deverá aplicar o caso de forma assíncrona. O caso pode ser aplicado em diferentes níveis de formação, tá bom? No segundo nível, que é um nível conceitual, o caso fornece uma quantidade limitada de elementos conceituais, embora esses sejam ainda suficientes para alcançar o objetivo pretendido do caso. O caso ainda conta com literaturas obrigatórias que devem ser apresentadas previamente à aplicação do caso, e ainda bibliografias complementares podem ser anexadas ao trabalho, e existe uma relação também, sugestões da equipe para aplicação. No nível analítico, o caso apresenta a situação, contexto nos quais os eventos são originados e os estudantes são convidados a categorizar e julgar e propor análises sobre o caso, tá? Com o propósito de disseminar o International Business ligado aos ODS e à sustentabilidade. As questões que sustentam o caso, então, são como conciliar os ODS previstos na Agenda 2030 com a atuação
cada vez mais internacional e diversificada da Raizen. Seria possível expandir-se sem perder de vista os compromissos da Raizen com a Agenda 2030? A atuação internacional traria mais oportunidades ou ameaças a esse engajamento? Como a Raizen contribui para a Agenda 2030 e como a atuação internacional da Raizen pode ser influenciada pelos ODS? Referências principais e as literaturas complementares indicadas para a aplicação do caso. Essa é a literatura de referência do caso. O nosso muito obrigado, e o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES Brasil. Bom, pessoal, parabéns. Vou abrir também, vou deixar para falar para o final, que eu sei que eu sou muito faladora mesmo. E é importante que, enfim, dá aí espaço para as reflexões de todos. Nós temos mais duas colaboradoras aqui no debate, mas elas não querem aparecer na câmera. Ah, tão tímidas. Elas são tímidas, mas são moças muito bonitas que estão aqui conosco. Então, assim, na medida do possível, a gente vai trazê-las para frente. Vamos sim, Renata. Posso fazer algumas considerações? Primeiro, queria agradecer a oportunidade à professora Renata, ao professor Mário, pela apresentação. Sustentabilidade é um tema que bastante conectado à minha atuação profissional. E, assim, eu acho que o caso acaba trazendo um tema que é bastante emergente, né, sobre a discussão mesmo, não só de estabelecimento de estratégias, objetivos no contexto do ESG, mas também os desafios que isto imputa às organizações no que tange os seus processos de expansão e outros processos. Eu queria parabenizá-los pela temática e pela abordagem ali trazida no caso para ensino. Penso que ali no contexto, a gente tem ali um conjunto de dados quantitativos que caracterizam a empresa, e isso ilustra muito também o tamanho, né, desse desafio. Acho que é algo que já até anotei aqui para colocar também nos casos para ensino que a gente tem aí se aventurado a escrever. Se me couber uma sugestão, eu acho que ali nas questões propositivas, e talvez dentro do próprio dilema, caberia uma discussão sobre o dilema que é estabelecer os próprios objetivos e metas alinhados à Agenda 2030. Né? Ou seja, ali vocês apresentaram um conjunto de objetivos e metas propostos pela empresa. Compreendi que o dilema está vinculado neste processo de expansão, a gente consegue garantir aquele conjunto de objetivos e metas, mas eu acho que ali vocês possuem um conteúdo bastante rico para se discutir se aqueles objetivos e metas estabelecidos pela Raizen, se eles estão efetivamente conectados à Agenda 2030 e se eles são efetivamente bons objetivos e metas de ESG e de sustentabilidade. Hoje, dentro das organizações, uma grande discussão é como monitorar, como estabelecer indicadores que vão conseguir ali trazer a reflexão sobre o alcance daquele desempenho. Então, eu acho que talvez ali trazer para aquelas questões norteadoras uma discussão sobre a aderência dos objetivos e metas propostos pela Raizen, e como eles podem trazer ali indicadores para demonstrar esse desempenho, pode contribuir com as outras perguntas que falam sobre essa expansão. Ok, eu vou expandir, mas eu vou verificar se eu consigo ainda alcançar aqueles objetivos e metas, baseado em quais indicadores, quais itens de monitoramento. Mas é só uma sugestão que me chamou bastante atenção, e a gente tem visto essa discussão sobre o monitoramento, estabelecimento de indicadores de objetivos e metas dentro da agenda ESG das organizações. Meus parabéns. Porque eu fico feliz, que é uma contribuição e tanto, né, professor Mário?
o professor nos acompanha nessa Sim. escrita há quase um ano. E sabe da paixão que eu tenho pela sustentabilidade. Eu acompanho essa empresa desde a nascença. Então, eu sei os pontos fortes e os pontos fracos dela, e eu tive dilemas em escrever, e o professor Mário me guiando assim, de forma muito firme, para não perder o sentido do caso. Porque quando a gente se apaixona pelo estudo, você acaba também vivendo ilusões e desilusões. Na hora da Pensar pelo trabalho, no caso de ensino, a gente fala, mas é um caso de ensino, mas ele é muito mais complicado de ser elaborado que um próprio artigo, uma própria pesquisa normal, né? Então, acho que ainda mais envolvido nessa questão da área de sustentabilidade, meu mestrado, eu pesquisei sustentabilidade, depois doutorado deu uma saída, mas eu acho que agora englobando a Agenda 2030, o relato integrado. Então, acho que vocês trouxeram um caso muito bom, parabéns. Acho que vai valer a pena ser aplicado em sala de aula. Eduardo, por favor. Oi, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pelo caso, uma temática bem interessante que eu particularmente gosto muito. Tá se falando muito da questão da sustentabilidade. Recentemente, eu escrevi um caso também sobre o setor de energia, né? Então, acho que o setor de energia é um outro setor que está muito sendo impactado agora por questões de conjuntura internacional, né? Então, esse é um caso que fala sobre sustentabilidade, a pegada internacional da empresa e tudo mais. Só que nesse meu outro caso eu falo um pouco da questão geopolítica, envolvendo guerra da Rússia e tudo mais, mas a grande questão é que existe uma pressão, digamos assim, sobre sustentabilidade energética também, no sentido de segurança energética, né, no mundo, sobretudo, ocorrendo agora. Tem a questão também da mudança da matriz energética brasileira, a revolução da fotovoltaica, enfim, acho que, de repente, são questões que poderiam vir agregar aí, de alguma forma, ao caso. Deixo aí para vocês avaliarem, mas, na verdade, as minhas principais considerações são o que diz respeito às notas de ensino, né, em termos de estrutura das notas de ensino. E aí, até, Flávia, trocar contigo, muitos casos que eu tenho pego para avaliar, eu tenho sentido falta justamente das assignment questions, né? E aí eu vejo, cara, né, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu fiz até uma autorreflexão, né? Justamente porque, poxa, eu não estou vendo, né? O pessoal não está usando. Eu falei, o que está acontecendo? Será que eu estou desatualizado, né? Mas, enfim, eu acho que eu sinto um pouco falta disso nesse caso também, né? Até alguém vir me falar que eu estou errado, eu vou continuar sempre fazendo essa crítica. Que é justamente essa separação, né, do que são as discussões, das perguntas que vocês vão direcionar as discussões em pequenos grupos, e quais são as perguntas que vocês vão direcionar a análise do caso e a discussão em plenária propriamente dito, né? Quando você coloca ali no plano de aula sugerido, acho que só uma atenção também, vocês falam, quadro 7 identifica 4 etapas de aplicação do caso, mas eu só vejo 3, né? E eu fico imaginando qual seria a 4ª etapa. Eu fico nessa dúvida. Da mesma forma, vocês adotaram uma estrutura curiosa que eu, particularmente, eu ainda não tinha visto, né? Que vocês sugerem uma base teórica anteriormente, e aí vocês discutem ali sobre uma base teórica, e depois, lá no final, vocês colocam algumas discussões, umas questões para discussão do caso, e aí, enfim, alguns outros autores, eles são introduzidos na explicação na análise dessas perguntas. Enquanto que eu entendo que eu acho que seria interessante é que toda a base teórica do caso, ela viesse introduzida justamente nas análises das perguntas, né? E não viesse de forma desconectada em uma sessão independente, justamente porque, dessa forma, o instrutor ele pode ter alguma dificuldade justamente de conectar, né, aquelas teorias naquilo que de fato está sendo discutido, que está sendo proposto de ser analisado no caso, né, sabendo que, às vezes, aquilo que a gente falou no outro caso também, no caso anterior, que às vezes nem o instrutor tem uma afinidade maior ou menor com aquela literatura ali que está sendo proposta, né? E aí uma outra sugestão que eu sempre deixo também é tentar gerar algum tipo de sequencial lógico para a forma que vocês sugerem a análise da discussão, né? No sentido de como é que esse instrutor começaria essa aula, né? Por qual momento, né? Ele já introduz essa primeira pergunta direto, né? Como é que essas perguntas elas se conectam, né? Que transições a gente poderia pensar a partir dessas perguntas que foram postas? E da mesma forma, como é que ele encerra? Como é que essa aula seria encerrada?
né? Com que pergunta, por exemplo? Então, enfim, são algumas questões aí que, de repente, a gente consegue refletir, quem sabe até mesmo amadurecer aí em termos de notas de ensino, mas aquilo que eu falei, né? Dentro de um viés que é um viés que eu tenho, que é um viés FOPEAD, né? Então, enfim, algo para vocês avaliarem e deixar essa minha contribuição. Edu, super obrigada. Eu queria fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, com relação às assignment questions, ela realmente, assim, o ideal é que tivesse sim para já ajudar o professor que vai, porque, em geral, quem elabora o caso já testou ele, né, mais de uma vez, e sabe quais são as questões que funcionam melhor, já testou ali. E essa questão, porque assim, a gente, quando desenha o caso a primeira vez, coloca no papel, acha que tudo vai andar num caminho. E muitas vezes, na hora da aplicação de fato, a gente é surpreendido por discussões muito ricas que os alunos propõem, que a gente nem tinha pensado. Então, ter as assignment questions, que seriam essas questões que a gente daria para os pequenos grupos debaterem, que podem ser gamificadas, como a Renata colocou, que podem ser de diferentes papéis, fazer quase que um roleplay ali, um grupo vai assumir uma determinada posição, outro, questões iguais para todos ali debaterem. Eu acho que é sempre interessante, porque dá segurança para esse professor que vai adotar o caso em, de fato, saber como fazer ali, pelo menos na primeira vez que ele vai apontar o caso. Mas não é obrigatório, entendeu, Edu? Assim, não é obrigatório ter isso, mas é bem recomendável. Então, assim, enquanto avaliador, achar que aquilo fez falta, eu acho que é sempre uma contribuição muito positiva colocar isso para os autores, para que eles tragam ali, porque muitas vezes eles têm e esqueceram só de colocar ali. Com relação à questão do referencial teórico que você colocou, na verdade, eu vou trazer aqui uma outra reflexão. Muitas vezes, um caso ele é encaixado num curso. Você tem ali uma sequência de aulas e numa quinta, sexta aula, você vai dar aquele caso. E os alunos já viram um determinado referencial teórico, então eles já têm ali algum conteúdo e eles vão... Aquele caso é para fazer mais um degrauzinho de contribuição teórica. Então, nesse sentido, por exemplo, ter ali que os alunos já entendem um determinado conteúdo, não perde a natureza indutiva da discussão do caso. Quando isso não acontece, aí, Edu, assim, fazendo bem uma reflexão, a gente, lá no COPEAD, aprende a chicote a trabalhar o caso de forma indutiva. Não é a única forma, embora seja a forma que não foi o COPEAD que inventou isso, é Harvard, né? Vem da tradução original do caso de Harvard de trabalhar o processo indutivo, ou seja, a partir do exemplo se construir a teoria, mas tem temas, e aí, de novo, acho que tem possibilidades, tem nuances aí também, depois que eu fui para a vida, né, do lado de fora, e eu vi que, assim, dá para a gente flexibilizar sem perder mesmo a natureza. Tem alguns conteúdos que são muito complexos, né? Então é bom o aluno já ter tido uma primeira leitura ali para a discussão de fato acontecer. Tem outros conteúdos que a natureza indutiva privilegia, realmente é maravilhoso. Então eu trouxe essas duas reflexões, tá? Tanto o caso pode ser só um incremento em cima de teorias, conceitos que o curso já abordou antes, como também ele pode mesclar aí processos indutivos e dedutivos de acordo com o gosto do freguês. Eu, particularmente, continuo confiando muito no processo indutivo, mas eu sei que tem sessões, temas e outros professores que preferem, e não tem nada de, enfim, de anormal nesse processo. Eu queria aproveitar e dar parabéns para vocês. O caso é maravilhoso. Eu acho que esse caso ele tem potencial para publicação internacional. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o contexto, né, o tema que ele está abordando, que é muito atual, essa questão irrelevante, essa questão toda da sustentabilidade, da questão das ODSs. Depois, porque essa questão da matriz energética do etanol, principalmente, né, que a Raizen engloba, ela é
ela é muito relevante no cenário internacional. Então, a gente traz uma situação específica do Brasil que tem relevância de discussão internacional, é uma grande empresa, então, assim, ela tem todos os pré-requisitos de um caso para publicação internacional. Eu não sei se vocês acompanham, mas tem uma série, a Emerald, a SCH, que tem concursos de casos internacionais de países emergentes, que eles chamam. Emergentes, né? Isso. E que costumam dar uma notoriedade bem grande para esses casos. Eu, há uns 4 ou 5 anos atrás, se não me falha a memória da data, publiquei um caso que era de uma cervejaria brasileira e já me pediram autorização para traduzir para o espanhol, para outros idiomas, e Ótimo, é muito parabéns. legal. Tá? Sendo muito honesta, eu não sei como que fica a questão de pontuação na CAPES, porque até hoje Não, não me disseram dizer se aquilo no final valeu alguma coisa ou não valeu. Eu boto lá no meu Lattes, mas nunca soube. Porque, por exemplo, quando a gente publica na RAC, é A2, é muito bom, né? Mas, poxa, é legal também a gente saber que a gente está produzindo excelentes casos no Brasil que possam estar sendo adotados aí no cenário internacional. Então, esse é um caso, assim, que está muito pronto para isso. Tá? E aí eu queria deixar 2 contribuições nesse sentido. Uma, a pergunta do dilema, eu inverteria. Por que isso? Porque vocês propuseram assim, deixa eu ler ela aqui. Seria possível expandir... Não, cadê a primeira? Como conciliar as ODS no processo de internacionalização? Com a minha experiência mais prática do que acadêmica, eu acho que a reflexão nas empresas é o contrário, ela vai se expandir, né? Então, assim, é possível manter a agenda mesmo eu me expandindo internacionalmente? Então, só trocaria ali a relação de causalidade, né? Ali, eu consigo me internacionalizar sem abrir mão dessa escolha que eu fiz por cumprir os objetivos, né? Porque vis-à-vis, no final das contas, a empresa tem os objetivos de negócios que ela quer atrelar a essa agenda, né? Então, essa é a primeira. E a segunda sugestão é, na nota de ensino, em deixar os objetivos de aprendizagem mais genéricos, porque eles não dizem respeito somente à Raizen, eles dizem respeito à aprendizagem, aí que entra o processo indutivo, né? Por exemplo, categorizar as práticas de uma empresa com base em ODS. Né? Então, não é da Raizen, práticas de uma empresa. Né? E na terceira, propor cenários de atuação considerando ODS e os portfólios de negócios de uma empresa. Tá? Porque senão alguém desavisado pode olhar isso e falar, mas eu não sou a Raizen, então para que serve eu estudar e discutir isso? Não, mas é porque esse é o processo indutivo. A partir da análise da Raizen, a gente consegue extrapolar aí para generalizar. Tá? Mas eu acho que algumas das sugestões que o Eduardo deu são muito interessantes também nesse processo de melhoria da nota de ensino, principalmente, e a minha sugestão para vocês é invistam realmente para botar esse caso em cenário internacional, porque ele é muito relevante, está muito bom. Em primeiro lugar, agradecer aí tanto a Flávia como o Eduardo, né, pelos comentários pertinentes, realmente, de fato, né? Acho só para contextualizar, acho que quando o Eduardo mencionou aquela questão da referencial teórico, talvez acho que da Renata, quando criou o case, né, Renata, deu um viés na própria minha disciplina, né? Porque na minha disciplina eu apresento todas as teorias e no meio lá vem um case, eu dou um case mesmo também, né? Então acho que talvez ela seguiu mais ou menos aquele caminho que já tinha uma pré-conhecimento anterior, que daí que vem o case, que daí as pessoas começam a refletir que tipo de análise você faz, né? Eu acho que isso é bem pertinente, mas o ponto que o Eduardo mencionou, acho que é bem interessante, particularmente dependendo do que contexto, né, o que público que a gente está levando e onde que vai encaixar, né? Então, acho que talvez tenha que deixar claro lá na introdução, alguma coisa assim, na nota, que de fato qual é o perfil que a gente está buscando e que momento que ele pode ser aplicado, né? Porque em alguns momentos, com certeza,
que não é a questão indutiva nesse caso, mas que você já vê com um pré-conhecimento da própria teoria, acho que ele seria mais aproveitado, né? Essa sua sugestão, Flávia, de foco internacional, de fato, a gente já tem a versão em inglês, ela já está, ela foi, inclusive, o congresso em si, é justamente para a gente receber esses comentários, porque era para ter sido, ele ter sido apresentado no EBLAC desse ano, né, do Academic International Business Latin American Chapter, que foi em Miami. Ele foi aprovado e tudo, só que o problema é que a gente não pôde ir, né? Eu era até o Program Chair da conferência, só que eu estava no Japão fazendo minha sabática e eu não pude ir presencialmente no congresso, foi presencialmente. E quem não tivesse presencialmente não poderia apresentar, né? Infelizmente, a Renata não pôde apresentar esse paper. Então, por isso que a gente colocou, inclusive, para o SEMEAD aqui, para ver como o público nacional também vê o case. E ele já foi também, como era um congresso que a gente quer receber o máximo de feedback para melhorar de fato, né? E essa sugestão aí do Eduardo, aí do Emerging Market Cases, é realmente muito boa, né? Que ele está também aprovado no outro congresso que vai ser agora em dezembro, né? Foi mais ou menos o mesmo período de submissão, esse já está em inglês e é um outro público já internacional. Então a gente quer sentir como que o público internacional vai receber o paper, não o case, né? Então acho que é mais nessa linha, mas agradecemos muito aí vocês que olharam com um olhar bem clínico, né? Porque eu não trabalho muito com case assim de fazer o case. Eu já tive case, inclusive, igual você falou, né? Teve um case que foi resultado de uma disciplina também. A gente publicou mais um capítulo de livro da própria EBLAC, né? Então, era uma sessão só de cases, eles conseguiram fazer uma publicação pela Paul Gray, né? E aí foi publicado como capítulo de livro. Então, entra no Lattes, entre aspas, só mais para algo de interessante. Não teve pontuação nada, mas acho que nem era o objetivo, acho que era muito mais o objetivo de divulgar o case mesmo, para ver se ele poderia ser aplicado em outros contextos, né? Particularmente internacionais. Né? Aí é muito válido. Renata, quer falar alguma coisa? Senão acho que também é tempo para deixar para o último case, né? Senão... Mas obrigado, viu, gente? Do professor Eduardo. Professor Eduardo, eu dei para um colega testar esse case. E foi realmente isso. Ele perguntou, Renata, cadê as questões pequenas que eu não domino como você construiu? Cadê as questões pequenas para me adaptar com a minha turma? Para mim fazer esse link, porque eu não domino internacionalização, eu domino sustentabilidade, e eu preciso dessa orientação. Então, assim, o seu comentário só veio somar com o dele. E é uma coisa que eu tenho praticado agora como escritora de casos que eu pretendo seguir, é dar para o teste. E o teste meu é o teste cego pela paixão, mas o teste com o terceiro é muito contributivo, porque ele tem a aplicação e tem o feedback dos alunos. Então, assim, o professor fez, agora apontar, casa muito com o que o meu colega fez. Então, eu anotei tudo aqui, professor, está tudo marcadinho aqui na minha folha, e a gente vai fazer outra versão mais detalhadinha depois. Muito obrigada mesmo. Obrigada, professora Flávia. Obrigada, professor Mário, por me aguentar esse tempo todo enchendo o saco. É um desafio, né? Porque foi colocado um desafio para os alunos, né? Como uma forma de fazer o trabalho como um case, né? Acho que é uma nova modalidade, como eu coloquei na própria disciplina também. Ótimo. Então, vamos partir para o último e não menos importante, né? O trabalho do Rafael de Alves de Araújo Castilho, da Fernanda Carla Vassler Vasconcelos e do Armindo dos Santos de Souza Teodósio, que é Trabalhar em Casa Agora Pode? Uma rediscussão para o setor público. Renata, você vai compartilhar daí? Meu nome é Rafael. Vou. Só eu dar um clique. Universidade Católica de Minas Gerais e juntamente com a Fernanda Carla Vassler Vasconcelos e o Armindo dos Santos de Souza Teodósio, escrevemos o caso para ensino Trabalhar em Casa Agora Pode? Uma rediscussão para o setor público. De forma introdutória, nós trouxemos para o caso de ensino o contexto pandêmico da Covid-19
a partir de 2020, no qual as organizações estavam se adaptando para essas mudanças dos modelos de trabalho nesse contexto, e fizemos um recorte da implantação dessas medidas de trabalho remoto no setor público, né? E o conjunto de controles que eram necessários para esse processo de mudança do modelo de trabalho, contextualizando o caso para ensino numa história relacionada a uma gestora recém-chegada ao setor público. Então, como objetivo de ensino, nós temos apresentar os elementos que permitam um debate sobre a teoria burocrática diante dos dilemas vividos por uma gestora recém-chegada no ambiente público e também da equipe de servidores públicos liderados por ela em um contexto de pandemia, fomentar as discussões acadêmicas e também empíricas sobre diferentes temáticas como controle de rotinas, gestão de equipes, desempenho e produtividade, processos decisórios e crítica e modelos de gestão temporários ou permanentes. E este caso para ensino foi construído a partir de dados primários e secundários, a partir de vivências reais dos autores como dirigentes públicos no contexto pandêmico, e esses dados foram incrementados por situações adversas para enriquecer as discussões do caso. Os dados primários foram coletados por observação participante, assim como os dados secundários extraídos dos documentos oficiais sobre a implantação do trabalho remoto no setor público estadual de Minas Gerais. Sugere-se que utilize-se este caso para ensino em disciplinas que abordem estudos organizacionais e teorias da administração, mas também em outras disciplinas como gestão pública, administração de pessoas, processos decisórios e liderança, podendo ser aplicado tanto em cursos de graduação em administração ou tecnólogos na área de gestão e gestão pública, assim como em cursos de pós-graduação lato sensu que possuam disciplinas como as relatadas e sugeridas aqui. Apresentando agora a história construída para o caso de ensino, então ele foi construído em um ambiente de contexto pandêmico da Covid-19, com a implantação do trabalho remoto em um órgão público. A nossa personagem se chama Roberta, que é a nova gestora. Então, o primeiro bloco do caso de ensino fala Roberta, essa nova gestora, que está sendo recebida numa primeira experiência na gestão pública. Já teve experiência no setor privado, em organizações de sociedade civil, mas na gestão pública era a sua primeira experiência. Então, esta gestora, a Roberta, ela assume suas funções, ela toma posse, enquanto toda a equipe que ela coordenaria já estava em trabalho remoto, e ela também trabalharia em trabalho remoto. Então ela vive uma nova condição mundial de saúde pública, um novo emprego, um novo setor de atuação, uma nova equipe, um novo formato de trabalho. Então, uma vez apresentada a Roberta, a gente passa a apresentar qual que é a situação excepcional que as organizações estavam vivendo. As organizações estavam vivendo uma definição de regras efetivas para o trabalho remoto, experimentada a implantação de ferramentas digitais e de acesso remoto, antecipação para se definir procedimentos e protocolos para trabalho e a busca por não interrupção dos diferentes serviços públicos, por estarmos falando de um órgão público. Então, o terceiro bloco do caso para ensino traz a chegada da Roberta nesse sistema em transformação, no qual equipamentos foram disponibilizados para servidores que não tinham, nem todos os servidores tinham estrutura domiciliar adequada para o trabalho remoto, existe um conjunto de efeitos colaterais, questões de tempo, qualidade de vida relacionadas a esse trabalho remoto, uma cultura internalizada nos servidores de que as atividades deles só conseguiam ser feitas com interação direta, com reuniões de forma presencial, e a necessidade de definir planos de trabalho, acompanhar e validar entregas por meio de relatórios, uma coisa que não era realidade para esta equipe, também não era uma realidade para a Roberta. Então, qual é o dilema vivido por esta gestora? A discrepância entre a capacidade de entrega da sua equipe, alguns conseguiam qualidade e entregas no prazo, grande parte não conseguia isso,
e uma outra parcela menor conseguia, então tinha essa discrepância de capacidade de entrega e de cumprimento dos prazos, e ela começa a perceber que os instrumentos de controle utilizados e estabelecidos para o trabalho remoto não eram suficientes para garantir o resultado que ela precisava entregar como diretora. Diante dessa heterogeneidade da equipe e com a liberação do trabalho presencial, ou seja, finalizando ali o contexto pandêmico, ou seja, o trabalho presencial podendo voltar, a Roberta vai precisar definir, e é o grande dilema dela, definir qual é a modalidade de trabalho diante desse cenário que vai ser ali adotado por sua equipe, presencial, remoto ou híbrido. Lembrando que nem todo mundo não tinha capacidade de entrega e de cumprimento de prazo. Então, ela passa a ter ali que tomar uma decisão de como a sua equipe retornará ao trabalho nesse momento pós-pandêmico. Bem, então, quais são as possíveis tarefas propostas aí para o caso para ensino? Sugere-se uma aula introdutória, uma leitura preparatória. O próprio caso de ensino, nós escrevemos apontamentos teóricos para servir de referência para os professores, uma disponibilização com antecedência do caso, assim como das leituras complementares aos alunos, e o aluno pode realizar individualmente uma leitura prévia, pesquisar e elaborar uma síntese dos principais pontos. A proposta de organização da aula é ter uma aula de 100 minutos, depois dessa etapa da leitura e estudo preliminar, dividida em 4 etapas. Primeiro, um diálogo sobre os principais pontos apresentados pelos alunos desse estudo preliminar. Depois, uma reflexão crítica com trabalhos em equipes para discutirem questões orientadoras que são propostas no caso. E um seminário com as conclusões sobre as questões e um debate para dirimir dúvidas. Então, foram propostas 4 perguntas orientadoras para o caso para ensino e os métodos avaliativos formativos trazem ali feedbacks individuais, e de equipe para todas as etapas propostas. Bem, e aí nós relacionamos um conjunto de referências que foram utilizadas para a construção do ensino e também as referências indicadas para a leitura. Agradecemos e também agradecemos à CAPES e ao ProSup. Bom, pessoal, parabéns aí aos autores, também um caso muito bom. Vou, de novo, abrir para as contribuições aí de todos, e aí eu faço o fechamento. A gente tem um desafio aí de conseguir fazer isso em 17 minutos, e ser tão relevante quanto foram as outras discussões. Prometo, para vocês não perderem isso, porque... Mas a gente vai conseguir. Vamos lá, Edu? Bom, primeiramente, parabéns aí pelo caso. Me deixa muito feliz ver um caso que foi pensado para discutir justamente gestão pública, né? A gente vê hoje em dia muitos poucos casos discutindo esse contexto, e eu acho que carece muito para os cursos de gestão pública. Às vezes quer usar um caso para discutir, basicamente não tem. Justamente que tem muito pouca gente publicando e produzindo material como esse. Então, parabéns aí por se desafiar nesse sentido. Essa apresentação me fez remeter, alguns anos atrás, me voltar lá para Curitiba em 2018, quando eu estava no ENAMPAD e estava apresentando o meu primeiro caso de ensino no Congresso. E quem estava comentando a sessão foi justamente a Flávia. E ela me falou, olha, o foco do tempo que você tem da apresentação tem que estar mais dedicado justamente à apresentação das notas de ensino, né? E na época lá eu talvez fiz um pouco parecido, eu dei um enfoque muito grande na questão contextual, e aí não sobrou muito tempo para, de fato, dissecar as notas de ensino, que eu acho que tende a ser as grandes contribuições de melhoria de um congresso, né? Então, deixa aí essa sugestão, né, numa próxima oportunidade que o caso for apresentado. Em termos dos objetivos, eu sempre gosto, quando a gente vai formular objetivos de um caso, botar aquela amarração final. Beleza, dito isso tudo, né, no final da discussão do caso, o que os alunos, espera-se que os alunos cheguem aonde? Né? Eles sejam capazes de quê? Assimilar, analisar quais conceitos, né? Eu acho que talvez falte essa parte. Na questão do que você chama de tópicos pedagógicos, né, a gente gosta, alguns autores gostam de chamar justamente de planejamento da sessão, plano de aula, né, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que, de repente,
a utilização de uma tabelinha, né, bullet points, muito parecido com o que foi apresentado, até mesmo aí na apresentação, com a questão das etapas, o tempo destinado para cada etapa. Eu acho que visualmente, né, para o instrutor, consegue captar a ideia, qual foi a ideia de planejamento de aula que vocês pensaram. Talvez até seja melhor do que utilizar esse modelo de texto corrido, né? Da mesma forma, a apresentação, né? Vocês começam um pouco a questão das notas, depois passam para o contexto, depois voltam para as notas, né? Ficou um pouco, acho que talvez fosse interessante essa separação, né? Então, assim, apresenta o contextual do caso bem rapidinho no início, e depois dedica todo o tempo final para a apresentação das notas, né? Eu senti essa ida e vinda aí, que de repente não é tão necessário. Da mesma forma, acho que o mesmo comentário que eu deixei para o outro caso, eu acho que faltam as questões, né, de discussão em pequenos grupos, essa separação de discussion questions para assignment questions, você fala ali em perguntas norteadoras, né, mas nem sempre essas perguntas que a gente bota para o pessoal discutir nas salinhas, que a gente vai discutir em plenária, são necessariamente as mesmas perguntas, né? É comum ver aí uma diferenciação significativa nesse sentido. E aí, talvez, a minha maior contribuição para esse caso é justamente a forma como foi estruturado. Você coloca ali as questões de discussão, né, as 4 perguntas, e depois entra ali no apontamento teórico. Então, assim, eu acho que seria interessante, mais uma vez, conectar as perguntas com a teoria, né? No sentido, pergunta 1, quais teorias ajudam a responder? Pergunta 2, quais teorias, né? Você até lá no final faz alusão a algumas questões, né? 1 e 2, depois você comenta lá a questão 4, mas de forma muito, né, corrida, um pouco, talvez, e aí fica um pouco essa desconexão, né? Então, é aquilo que já foi falado. Às vezes a gente tem uma ideia de caso, mas na aplicação dele, no teste em sala, aquela nossa ideia cai por terra nos primeiros 5 minutos e a gente tem que pensar numa estratégia alternativa. Eu acho que se houvesse essa conexão, esse encadeamento lógico, né, de como é que de fato estaria estruturada essa aula, eu acho que iria agregar bastante aí em questão das notas de ensino. Desculpa se eu me estendi muito. Não, perfeito, Edu, obrigada aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Eu quero dar os parabéns para ele. Quando eu cheguei aqui na sala, ele já estava, eu falei, cara, que tema legal. Porque, assim, eu tenho familiares que trabalham no setor público e viveram isso de forma não pode, não pode, não pode. E é uma questão que eu vivi no meu primeiro ano do doutorado. Meu esposo é funcionário público e ele precisava vir para cá também para fazer o doutorado e não tinha o remoto, não era permitido. Então, ele ficou 6 meses lá, a gente viajando uma loucura, e de repente pôde, do nada pôde. E pôde normal, não alterou nada na qualidade do trabalho dele, não alterou nada nos resultados. Cara, era só uma questão burocrática e um medo. Mas, assim, o rigor do controle que a instituição pública dele coloca no horário do login é uma coisa incrível, porque ele tem que assinar uma planilha com os horários de login da máquina que ele usa em casa. Então, eu falo assim, dá para explorar isso no caso também, porque algumas instituições trazem isso, né? E colocar assim, qual que é a função que a Roberta acompanhava, porque tem algumas sessões que eles vivem um dilema, que são pesquisadores, ele é do setor de gestão, e tem os pesquisadores. Os pesquisadores, então, têm um horário mais flexível e não é obrigado a entregar o relatório com horário de login. Quem é da gestão é obrigado a entregar o relatório. Então, gera um outro conflito dentro da empresa também, que é uma loucura de ver na prática, tá? Eu falo assim, tem outros nuances que dá para puxar no caso também, tá? E quanto às notas de ensino, eu também senti falta da tabelinha lá para organizar a aplicação. Mas eu peço já para mim treinar o caso, uma turma que eu volto agora em dezembro, numa pós, então eu quero simular com eles também, e depois eu te dou o feedback. Obrigada. Já vimos que a Renata é uma ótima testadora de casos. Quando eu escrever agora os meus casos, vou mandar para a Renata. Não, eu só queria parabenizar, né? Só queria parabenizar, né? Esse último caso também, acho que trazendo, como até o Eduardo falou, né, a questão da gestão pública, né, que é muito importante, que aí faltam realmente casos aí.
E só uma pergunta, só uma observação ali, só queria saber uma curiosidade. Você fez algum teste já do case? Apesar que a Renata já se propôs, né? Mas foi feito já algum teste já anterior, só para vocês sentirem um caso? Como que foi? Não, este ainda não. Ele acabou de sair da disciplina de teoria organizacional, Tá futuramente, certo. que estamos fazendo. Teoria da burocracia, então vocês entraram mesmo, né? É isso, né? É. Então tá certo. Legal. Não, é só uma curiosidade, mas então, já a Renata, ó, você já viu que já tem alguém para testar, né? Pronto. Já Essa vamos pergunta os passos. Essa pergunta que o professor Mário fez, ela é fundamental antes da gente submeter qualquer caso para revista. Claro que não para congresso, né? Congresso é um trabalho em construção, é para receber feedback, é para isso que a gente está fazendo mesmo, mas é imprescindível que um caso seja testado antes de ir para o... Porque é isso que a gente estava falando, né? Aparece um monte de surpresa. Esse caso também tem uma altíssima chance de ser muito bem publicado. Acho que nesse caso a minha recomendação é mais no Brasil do que internacional, porque essa questão da gestão pública acaba sendo mais específica ali, país a país, não que não possa ser internacional, mas acho que, como o Eduardo mesmo colocou, há uma carência muito grande de material, bom material para ser discutido no âmbito aqui no Brasil. Né, então, deixar ele em português e ele poder ser amplamente, né, distribuído e divulgado para ser muito adotado no Brasil seria muito interessante. Eu aprendi numa sessão também de caso de um congresso alguns anos atrás, o quanto gestão pública é complexo, os dilemas e os trade-offs são infinitamente mais difíceis. Era um casinho tão simples que um aluno trouxe, mas que era invisto em A ou B, em saúde pública. Eu falei, cara, nas empresas isso é tão fácil, né? Tipo, não invisto em A, não invisto em B, B vai perder ali, sim, mas quando se trata de vida de pessoas, de gestão pública, tudo isso, esses trade-offs são muito mais complexos, então acho que realmente é muito relevante que a gente possa ter bons materiais como esse sendo publicados e adotados. Então, dito isso, eu vou fazer 3 sugestões bem rápidas. Primeiro, tirar a primeira seção do caso, essa contextualização ou passa para dentro do texto, né? A abertura do caso, ela precisa ser o que vocês fizeram corretamente aqui, que vocês apresentam o protagonista, a empresa, no caso aqui, né, que é a questão pública, o momento do caso, localização, está tudo perfeito. O dilema, está tudo aqui. Então, esse primeiro, Roberta, a nova gestora, na verdade, a sessão de abertura de um caso. Perfeito, muito bem feito, tá? Sem precisar fazer ajustes. Aquele primeiro é um viés nosso acadêmico de, né, fazer uma introdução mais de artigo. A introdução do caso é a apresentação disso. Protagonista, momento do caso, empresa, dilema, tá? E aí, o que está faltando nesse caso? Uma sessão de fechamento, que é, de novo, uma sessão pequena, igual essa da Roberta aqui, em que a gente retoma o dilema e mostra a urgência e a importância, reforça um pouco a importância e a urgência, né? Porque é para dar ali o fechamento mesmo para o caso e dizer, olha, está aqui, é isso que vocês precisam discutir. Tá? Ele veio com um texto aqui corrido, uma situação excepcional, depois a chegada da Roberta, e aí ele vai até o final. Né? Então, aqui no final, tem já esse fechamento, mas eu separaria, né, ele, de fato, como uma sessão de fechamento. Tá? E, por fim, a minha sugestão é refrasear as perguntas para deixar elas mais indutivas. Então, por exemplo, que elementos da teoria da burocracia podem ser revelados nesse caso de ensino? Não. Traz a discussão do caso para, a partir dessa discussão, nascer, brotar, não todos, mas talvez alguns dos elementos, os que são presentes, dos elementos da teoria da burocracia. E aí sim,
esse entendimento nasce de forma mais indutiva, porque é impressionante como os alunos se envolvem muito mais, né? A gente vai discutindo caso, quando você vê, tá tudo lá no quadro, aí, em geral, eu até faço assim, eu faço a discussão numa cor, aí, quando acaba a discussão, falo, ó, aqui estão os elementos da teoria da burocracia, isso. Aí os alunos falam, caramba, a gente foi capaz de... Isso eles levam muito mais do que decorar ali, tem isso, tem aquilo. Então, uma sugestão é refrasear as perguntas para deixá-las mais indutivas, e aí acho que eu reforço o pedido do Eduardo de fazer a resposta de cada questão fazendo essa dobradinha entre a teoria e o caso em si. Se a gente parar para pensar, o professor ele conhece a teoria, ele não sabe como fazer a discussão entre o caso e a teoria, porque o caso é novo ali para ele. Então, essa bula é muito importante. Tá? Acho que é isso, mas, de novo, o caso está muito bom, então são sugestões realmente aí para aumentar a chance dele ser bem... poder ser publicado num jornal aí bem relevante, aí sim até de repente ganhar a pontuação da CAPES, que tem a RAC, por exemplo, né? É A2. A gente às vezes demora tanto para fazer um artigo acadêmico sua, né? A camisa, pô, o caso, né? Muito mais, eu acho, particularmente muito mais agradável de escrever, de analisar, de tudo isso. E aí a gente já faz a pontuação e contribui para caramba aí para a academia, para tudo isso, com esse trabalho. Tá? Então, acho que essas são as minhas principais reflexões aí e espero que elas consigam aí contribuir para vocês. Professora Flávia, professor Eduardo, professor Mário, muito obrigado aí pelas considerações, todas aqui anotadas. A Fernanda e eu, né, estamos aqui justamente nessa jornada de aprendizado, esse praticamente nosso terceiro, né, caso para ensino, então a gente está aí iniciando um pouco dessa jornada e, de fato, as contribuições são muito enriquecedoras aí, não só para o nosso aprendizado, mas também para a gente entregar um material que possa ser efetivamente utilizado, né, pelos professores, no contexto do ensino. Eu só queria agradecer, porque como nós estamos começando nessa nova escrita, é muito interessante porque não tem o mesmo padrão do que o artigo científico já é consagrado hoje. Então, você sabe exatamente o que você tem que colocar, em que ponto do texto você tem que colocar, não é? E aqui a gente precisa de duas coisas. Além do conhecimento que vem de uma pesquisa, ou que vem de uma vivência, de uma experiência, você precisa ter um pouco do feeling do ser professor, né? Que não é uma coisa simplesmente de colocar no papel. Então, esse feeling do ser professor, para quem já tem a carreira, né, na área acadêmica, isso, de certa forma, auxilia. Mas nós temos que lembrar que precisa ficar óbvio para aquele que está começando ou para aquele que não é da temática específica. Então, assim, tem sido um grande aprendizado. No primeiro, nós apresentamos 2. E a análise do grupo foi o seguinte: isso aí dá uns 8 casos, porque vocês não podem botar tanta coisa. Tem que ser mais de como vocês começaram a dizer, a questão, né, do recorte bem feito para direcionar possíveis discussões sem que haja uma perda em tantas informações. Então, eu agradeço muito aí, pelas contribuições, pelas experiências de vocês. Quem sabe no seminário do ano que vem a gente já vem com outra maturidade de escrita, né? Não, mas, professora, o caso de vocês é muito bom. E assim, o congresso a gente fica, às vezes, procurando pelo em ovo. Não, mas é isso, acho que o papel é a gente poder, também quando os casos são muito bem escritos, né, conseguir contribuir, né, para melhor ainda mais, até para esse processo de submissão e reavaliação, tudo isso possa ser o mais acelerado possível, né, e contribuir aí para a nossa área. Porque, assim, eu fico particularmente muito feliz quando a gente tem sessões de caso de ensino na qualidade da sessão que a gente está tendo hoje, com discussões assim muito ricas. Eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo aqui também, enfim, acho que o papel do Congresso é esse, né? Mas invista sim, porque vocês têm, enfim, tem aí, se esse é só o terceiro caso, já é um caso maravilhoso.
Invistam, porque esse bichinho, né, Renata, do caso morde mesmo, e ele é terrível, ele contamina, a gente se apaixona. Oi, Flávia. Bom, só queria agradecer aí pela oportunidade também de participar. Amanhã eu vou estar numa sessão como mediador também, às 8h30 da manhã. Deixo o convite aí de quem quiser assistir, tá bom? Vou estar por lá. Deixei aqui meu LinkedIn também. Vai ser um prazer poder estar conectado com vocês aí, os que quiserem, obviamente, por lá. E aí, Flávia, como sugestão para você, como líder de tema, uma dificuldade que os meus alunos tiveram, que foram 2 trabalhos submetidos e aprovados para o SEMEAD desse ano, é justamente o pessoal que está começando tem dificuldade até mesmo de estruturar a apresentação do congresso para um caso, porque o modelo que está lá disponível na página do SEMEAD é um modelo de artigo, né? Então, o cara fica ali, pô, mas o que eu boto aqui? Objetivos, metodologia, né? Resultados. Então, assim, se a gente pudesse... Né? Acho que não dá muito trabalho, né? Um negócio muito simples, é um carinho, é um cuidado, né? Para as próximas edições ter ali também um modelo de apresentação para caso de ensino. Eu acho que é interessante para a gente, aos poucos, ir aí, conquistando o nosso espaço, né? Que somos um produto de nicho ainda. E aí também a gente vai criando também a cultura de como fazer essa estrutura, o que não pode faltar, e aí fica mais fácil também para as outras pessoas que ainda estão tímidas ou com medo ousarem nos casos de ensino também, né? Perfeito, talvez até, não sei se tem, né, uns workshops de casos de ensino, né, às vezes, não sei se propor para o pessoal da organização do SEMEAD, né, que acho que seria interessante, porque às vezes tem muita gente interessada também, né. Na área de International Business, a gente tem um pessoal que trabalha justamente com teaching cases, né? Então, ali eles fazem os workshops, enfim, eu acho que é bem legal também no SEMEAD. Eu não sei se, talvez já tenha feito, né? Como eu não sou muito da área, mas acho que seria interessante, porque talvez consiga até chamar mais pessoas ali para poderem submeter, né? Perfeito. Conhecer. Com certeza, professor, com certeza. A gente já fez em outros congressos, eu estou no SEMEAD desde o ano passado, eu já tinha proposto isso, mas até foi uma questão minha, até pessoal, esse ano eu não consegui me organizar para oferecer, mas acho que sim, acho que é muito importante que a gente possa oferecer workshops, mesas redondas, para discutir o tema, sim. Acho que são como sugestões, né? Acho que até mesmo para o pessoal de International Business, o AIB lá Latin America já está aceitando casos, né? Eu até mandei um do ano que vem. Então vai ser aqui na SPM, né? A gente está organizando. Que bom, Eduardo. Que bom, espero vê-lo lá, então. Mas é uma estrutura um pouco diferente, foi bem desafiador, né? Que é um caso de até 5.000 palavras, eu nunca tinha escrito um caso de até 5.000 com notas. Desafiador. Mas vamos ver. Vamos ver. Então tá certo, então, gente. Eu peço a vocês que acessem a minha agenda de vocês e avaliem a sessão. Eu não sei porque a minha janela do link do SEMEAD fechou, então eu não vou conseguir copiar aqui no chat para vocês, mas está disponível lá na minha agenda para vocês avaliarem a sessão, tá? E vocês estão convidados para ir para o Network Online, que é só clicar lá no ícone, vai? E nós vamos para o Network aqui presencial. E eu vou preparar o meu workshop agora de revisão sistemática da literatura. Parabéns, pessoal, e obrigada aí mais uma vez para todos. Obrigado, pessoal. Prazer, parabéns, um abraço. Tchau. Bom, então estaremos juntos. Não, ainda não. Entendi. Isso. Não, então,